Eu penso sobre... ela escrevendo, né? Eu penso sobre minha avó, que conta a mesma história sobre a infância dela em Rajasthan e me faz chorar toda vez. Não porque a história muda, mas porque ela muda, porque eu mudo, né? E o conto está vivo, moldado por qualquer que seja o luto ou a alegria que a gente encarregava naquela tarde particular. Eu gostei muito desse texto dessa menina. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu assinava o Substack dela. Eu encontrei um artigo de uma moça chamada Malvika. Ela diz que ela se descreve como nossa filósofa Gen Z favorita, da geração Z. É um post em inglês do Substack dela, que a gente não vai ler tudo, porque ele primeiro é muito grande, e segundo, ele tem que pagar R$ 30 para ver todo ele. Então, eu vou ficar com o gostinho que ela deu aqui para nós, mas é uma reflexão legal de fazer, é uma reflexão que mudou até o jeito que eu tô editando os vídeos do YouTube, nos cortes aqui para botar no YouTube, né? Deixa eu botar aqui na tela para nós. Tá? O que a Malvika escreveu? A cultura da compressão está fazendo você ficar estúpido e desinteressante. Vamos treinar um pouquinho o inglês então aqui. Então, por que a morte da Nuância deveria amedrontar você? É bem grandinho o gostinho que ela botou aqui, tá? Mas nós vamos ir justamente porque vocês vão ver o que ela fala aqui e por que eu tirei o timer agora, por que eu tirei umas coisas ali e por que eu alterei minha maneira de editar o vídeo no YouTube agora. Então ela botou assim: recentemente eu postei sobre um livro de ficção que mudou minha vida. Dentro de minutos, as respostas, provavelmente foi no Threads ou no Twitter, né? Foram inundadas com: você poderia, por favor, resumir o livro? Qual que é o ponto principal do livro? E esse TLDR, né? Too long didn't read. Muito comprido, não li. Isso aparece muito na internet desde que eu me lembro por gente, desde lá comecei a visitar fóruns na internet, enfim. Às vezes tem um post grande e embaixo a pessoa que fez o post bota uma versão resumida do que ela quis dizer, ou então a pessoa comenta que TLDR, too long didn't read, que tipo é muito grande que tu postou, não vou ler, né? E eu respondi, mas eu me senti frustrada. Porque parecia que eles estavam pedindo para alguém resumir um beijo. Como pedir os pontos principais do luto. Como requisitar os insights principais sobre sorrir, gargalhar até seu estômago, sua barriga doer, né? Claro, eu sou uma pessoa dramática. E isso foi, talvez, uma frustração dramática. Mas isso não é só sobre livros. Essa compressão, essa doença da compressão está afetando tudo, né? Afeta tudo. Nós criamos uma cultura que trata a profundidade como ineficiência. Uma que ama amor sem a parte awkward, né? A parte estranha do amor, né? A parte desajeitada do amor. Sabedoria sem confusão. Transformação sem as dores do crescimento que te abrem e nos recriam de dentro para fora. E fazendo isso, né? Criando essa cultura, nós acidentalmente engenhamos, tiramos, né, por engenharia, tiramos a parte mais essencial das experiências humanas. A produção, a produtividade deixa eu ver. Productive confusion of não.
confusão produtiva de não saber. O poder gerativo de sentar com algo difícil, né? Sentar num problema e ficar pensando como é que eu vou resolver isso. O potencial transformador das coisas que resistem a essa compressão. Então, quando ela botou aqui a cultura da compressão, é a cultura de resumir as coisas, diminuir as coisas, de encurtar as coisas, de pegar um vídeo longo e transformar num curto, né? De vez de tu assistir o podcast inteiro, tu assiste só os highlights no Shorts ou no TikTok. Uma vez, os humanos não tinham escolha, mas sentar com as coisas complexas. E daí aqui eu lembrei agora do prato que a gente comeu lá em São Francisco de Paula, que o cara veio e explicou que era um prato dos Andes, né, dos indígenas, dos Incas, né, enfim, era dos Incas, na real, dos Incas. E, cara, eles bolaram um jeito de fazer a comida, assim, a carne. Meu Deus, a gente ficou pensando, nossa, como que eles chegaram nisso? É isso, porque eles não tinham outra escolha a não ser pensado um jeito melhor de fazer. Eles tinham tempo para fazer, eles conseguiam fazer isso. Antes da imprensa, antes do rádio, antes da internet, a informação era escassa e preciosa. Você escutava ao contador de histórias que devaneava por horas porque não tinha outro entretenimento. Né? Então não tinha outro entretenimento, então a gente sentava ao redor da fogueira e ficava escutando as histórias sendo contadas. Você sentava pelo serviço religioso inteiro, porque não tinha um reel com os destaques, né? Isso que eu falei. Você absorvia o aprendizado aqui no sentido de ser aprendiz de alguém, né? O aprendizado do completo, porque não tinha um tutorial do YouTube específico para aquela coisa que eu queria fazer, né? Por séculos, as comunidades se reuniam ao redor do fogo para escutar a mesma saga recitada pela 100ª vez. Os ouvintes não ficavam impacientes com a abertura familiar, as fórmulas de abertura familiar daquelas histórias, né? As genealogias elaboradas, as descrições detalhadas de armas e do clima. Eu tô sentindo isso no Senhor dos Anéis, né? Quando eu tinha 13 anos, pra mim foi muito de boas ler Senhor dos Anéis. Eu chegava da escola, não existia ainda muito dessa cultura da compressão, né? Não existia essa coisa de consumir vídeos curtos. Se eu queria jogar um jogo, eu tinha que instalar ele antes, então eu tinha que botar o CD no computador, esperar o computador instalar, ficar ali olhando a barrinha aí pra frente, e a gente ficava. Hoje em dia já é muito mais difícil eu ler Senhor dos Anéis, porque é isso, ele descreve o clima, descreve as montanhas, descreve não sei o que, e daí parece que a gente não tá chegando em lugar nenhum, mas é que não é pra chegar em lugar nenhum. A leitura, ela é ela mesma, ela é por si só, não precisa chegar a lugar nenhum, né? Os contadores de histórias, né, entendiam que repetição não era uma redundância, mas era um ritual. E cada conto, e cada vez que era contada a mesma história, era uma telling was both. E cada vez que contava era tanto a mesma história quanto uma experiência nova completa. Buguei. A experiência nova completa era moldada para aquele momento particular, as vozes específicas, a qualidade da atenção que era trazida pro momento ali, né? Eu penso sobre... ela escrevendo, né? Eu penso sobre minha avó, que conta a mesma história sobre a infância dela em Rajasthan e me faz chorar toda vez. Não porque a história muda, mas porque ela muda, porque eu mudo.
né? E o conto está vivo, moldado por qualquer que seja o luto ou a alegria que a gente encarregava naquela tarde particular. Eu gostei muito desse texto dessa menina. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu assinava o Substack dela. Não existia. Não existe botão de acelerar, né? Na voz dela, né? WhatsApp. Não existe jeito de passar, né? Pular para a parte boa ou de extrair a lição a moral da história dela sem escutar, sem prestar atenção. Você tinha que sentar no sofá arranhado, sentir o cheiro do chai borbulhando na cozinha, ver as mãos dela se movendo enquanto ela fala, deixar a história fazer o trabalho através de você como se fosse um medicamento que você não sabia que você precisava. Minha avó tinha uma história que ela sempre contava também do dedo dela, da unha dela, que era diferentona. O irmão dela deu uma martelada uma vez quando eles eram crianças. Ela sempre contava essa história. Era legal. A tradição oral entendia que o significado surge não da extração de pontos principais, né, mas pela imersão total na contagem dessa história. Os épicos de Homero não eram desenhados, nos épicos homéricos, né, não eram desenhados, não, criados para ser sumarizados, resumidos, mas criados para ser vividos, como eu falei do Senhor dos Anéis, né? Os monges medievais os monges copistas, né, medievais, passavam anos copiando os manuscritos à mão. E sim, era ineficiente, mas o ato de transcrever era em si mesmo uma forma de meditação. Uma forma de deixar o texto trabalhar com suas mudanças vagarosas através da consciência do próprio escriba, né? Do próprio monge. A cópia era a leitura, o trabalho era o aprendizado. As universidades mais antigas, né, de Bolonha, de Paris, de Oxford, foram construídas em torno da ideia radical que ideias complexas precisavam de esforço comunitário. Os estudantes e os mestres se juntavam para disputas, né, debates que poderiam levar horas, né, lutando com questões que não tinham respostas fáceis. O conhecimento não era algo que você colecionava, mas algo que colecionava você, que coletava você, reorganizando seus pensamentos, suas questões, o próprio jeito com que você existia no mundo. Isso é uma coisa que eu, como professor, tentava botar na cabeça das crianças. Não tá na escola para aprender a trocar pneu e fazer o imposto de renda. Tu tá na escola para entender o mundo, entender o teu corpo, entender tua mente, entender como tu funciona nesse mundo. Então, não é para tirar a nota que tu tem que aprender, é para ser um ser humano decente que tu tem que ir atrás do conhecimento, né? Eu sempre tentava dizer assim, imagina se um dia tu tá indo conhecer teu sogro é um químico, ele vai querer falar de química contigo pra ver se tu entende alguma coisa e tu não entende bosta nenhuma, ele vai te julgar porque a gente não absorveu o mínimo de química na escola. Porque conhecimento não é pra ser utilitarista, é pra ser pra ti, é pra te poder conversar com outras pessoas, é pra poder olhar o mundo, entender ele, e realmente o mundo tá cheio de ideias complexas e problemas complexos e tu precisa de repertório, né, para dar conta deles. Mas em algum lugar no meio do caminho, talvez com o aumento da eficácia industrial, talvez com a comodificação da educação, né, a educação se tornou um commodity, né, se tornou começou-se a vender educação, né? Eu comecei a dar aula numa escola de inglês aqui na cidade que
A razão social era comércio de ensino. Vocês estão ligados nisso? A razão social de uma escola era comércio de ensino. Talvez com a aceleração da informação, do capitalismo da informação, nós começamos a confundir informação com conhecimento. E conhecimento com sabedoria. Entenderam? Informação não é a mesma coisa que conhecimento. Informação é simplesmente ter alguns pontos ali que tu sabe. Conhecimento é tu começar a juntar essa informação, né, em grupos e fazer correlações. Agora, sabedoria é quando tu junta isso, talvez, eu acho assim, que com a experiência de mundo, com um pouco mais de correlação com coisas mais complexas, daí tu se torna uma pessoa sábia. Nós começamos a acreditar que o valor de uma experiência poderia ser separado da experiência mesma, né, dela mesma. O valor de uma experiência poderia ser separado dela mesma. Que a essência das coisas poderiam ser extraídas e consumidas como vitaminas, deixando o resto de fora como desperdício, né, como lixo, né? Essa frase também é boa. Acreditar que a experiência podia ser separada dela mesma. Como se eu ver um vídeo de uma ópera, o estar é a mesma coisa que ir numa ópera. Não é, né? Essa cultura da compressão não só muda como nós pensamos, mas ela, a autora, né? Ela usa eu ali, né? Argumento que ela muda o que nós esperamos de todos os aspectos da experiência humana. Nós treinamos nós mesmos para acreditar que a complexidade pode sempre ser diluída, que a dificuldade pode sempre ser otimizada, que a transformação deve sempre ser instantânea e sem esforço. Nossa. E isso aí me vem muito a pessoa que segue coach, né? Que acha que eu escutar conselho é a mesma coisa que viver um conselho. Tem uma frase que eu gosto muito que eu não lembro lá de antes de Cristo, se eu não me engano, de um grego, eu acho, que estudar a guerra e viver a guerra são coisas totalmente diferentes, né? Observe enquanto isso trabalha além do reino das ideias. Todo dia eu vejo o pessoal fantasiando sobre o corpo perfeito. Enquanto eles se sentem ressentidos com o trabalho diário de aparecer na academia, né? Quando a motivação já abandonou eles, né? Então, a pessoa fica sonhando com o corpo perfeito, mas ela não faz o serviço que é lá ir na academia quando não tem vontade de ir na academia, né? É que nem eu, escritor que não escrevia até há pouco tempo, não estava escrevendo. Como assim? Né? Como que tu vai querer ser um escritor sem passar pelo trabalho de sentar a bunda na cadeira e escrever? Eu vejo eu mesmo querendo a maestria sem os meses de tocar as mesmas notas de maneira ruim, com os dedos vacilando sobre as notas que recusam cooperar. Me senti atacada. A gente é uma cultura, é muito difícil escapar dessa cultura, porque as notificações são isso no celular, né? É a nossa atenção sendo redirecionada toda vez para uma coisinha que a gente gosta. Nunca fique com o olho aqui e né, atenção aqui. É sempre nossa atenção sendo redirecionada. Eu vejo pessoas ansiando por amizades profundas, que a gente estava falando antes, sem estar dispostas a sentar através dos
anos estranhos de aprender a ser vulnerável com outra pessoa, de mostrar, né, showing up é tipo de estar presente consistentemente, mesmo quando é inconveniente. As minhas são desativadas e melhorou. Sim, sim, isso sim. Eu também tenho quase todas desativadas. Acho que só da Hannah, só meus pais que estão ativadas. Então, olha o que a gente estava falando. A pessoa que quer ter amigos, mas não quer fazer o serviço sujo de conversar, ter conversas sérias, ter conversas difíceis, de tu aparecer mesmo quando tu tá triste, quando tu tá nada a ver, né? Quando teu amigo precisa, né? Nós queremos a sabedoria sem o trabalho paciente de se tornar sábios. O mesmo cérebro que te implora por né, pontos resumidos também implora, né, necessita a pílula mágica da disciplina, a fórmula secreta da confiança, o hack de produtividade que vai finalmente fazer você se tornar a pessoa que você acha que você deveria ser, sem o trabalho tedioso de se tornar, né? Nós, nós construímos nossos templos para a mentira que você pode a mentira de que você pode pular a, pular na fila, né? Furar a fila na tua própria vida. E o crescimento é só uma outra coisa que você pode chamar o Amazon Prime para entregar na sua soleira da porta, né? Aí, esses dias eu vi no Threads um cara que gastou 5 mil com um livro e era tudo livro de autoajuda. Literalmente, ele pediu pra Amazon entregar pra ele o conhecimento que ele acha que ele vai querer. E daí não é uma crítica assim à autoajuda, mas tu consumir um livro de autoajuda e não levar o tempo pra assimilar aquilo na tua própria vida, né? A pessoa tem uma pilha de livros, ela vai ler os livros, ela não vai dar o tempo de processar aquilo na própria vida, não vai levar a nada. E muitos casos desses livros, pelas capas de que o cara postou, são pessoas que escreveram esses livros sem ter feito esse trabalho também. Escreveram só por escrever. Só para serem produtivos. Só para irem em podcasts. Mas você não pode baixar a coragem como se fosse um update num app, né? Uma atualização num aplicativo. Você não pode instalar conforto como se fosse um novo software. Você não pode debugar suas falhas de caráter com um simples restart no seu sistema, né? Nós não somos máquinas. E o trabalho confuso, né, bagunçado de se tornar, não pode ser automatizado, feito por por um autômato. Não importa o quanto os gurus prometem que você pode, né? Que esse trabalho pode ser feito assim. As coisas que importam mais, o amor, a sabedoria, as habilidades, o caráter, eles resistem à compressão pela mesma maneira que a literatura boa resiste, né? Eles existem na sua completude, não, na sua completa particularidade, na acumulação de momentos pequenos, na repetição paciente que parece nada de fora, mas é tudo por dentro. Nossa, essa mulher escreve muito bem. O atleta sabe que a força vem daquela repetição de pela décima milésima vez, né? Décima milésima vez, 10 mil vezes repetido. Não da primeira vez que ele vai repetir. O pai sabe que a confiança é construída através
de leituras de histórias para dormir com o mesmo entusiasmo na centésima vez que tu vai fazer isso. Né? Eu tenho uma historinha que eu conto pra Marina. Toda vez que eu dou banho nela, eu conto uma historinha. É sempre com o mesmo entusiasmo. Nesses dias eu chorei porque eu pensei quando que ela vai dizer que não quer mais escutar a historinha. Né? O artista sabe que a maestria emerge da disposição de falhar lindamente, repetidamente, até que a falha tenha te ensinado algo que só a falha pode ensinar. A compressão ela muda quem comprime, né? Vamos ver essa parte do texto agora. Eu já tô olhando, eu já tô querendo ir pro próximo sprint. Tô querendo comprimir um artigo que fala mal sobre compressão, né? Mas eu queria muito ler isso aqui na Completude. Eu só não tenho na Completude porque realmente tem que pagar daí. Cada vez que você escolhe resumir uma história, você está realizando uma cirurgia no seu próprio cérebro. Você está cortando, né, podando os caminhos neurais que deixariam você sentar quieto, que deixariam você permanecer curioso, que deixariam o mistério trabalhar devagarmente, né? Devagar. Não. Que deixariam o mistério trabalhar a sua mágica vagarosa nos seus ossos. Você se torna uma criatura de superfícies. Lendo rapidamente, sem fim. Não, skimming. Tá. Skimming. É que o skimming pode ser uma estratégia de leitura também, mas aqui eu acho que é outra coisa. Aqui é tipo fazendo um rasante, né? Enfim, passando pela água, mas nunca aprendendo a respirar embaixo dela. Então, passando no rasinho assim, né? Sem respirar embaixo d'água. Sua atenção é dividida em 1000 pedacinhos brilhantes. Glittering, eu acho que é brilhante, né? Cada um deles pega um pouquinho de luz, mas nenhum é profundo o suficiente para segurar essa luz, né? Você está sempre chegando, mas nunca ficando. Sempre pegando, mas nunca sendo pegado. Tipo, sempre pegando coisas, mas sem que alguém procure o teu conhecimento, né? A Linda Stone, que passou anos dentro da Apple e da Microsoft vendo isso acontecer, deu a essa condição um nome. Atenção parcial contínua. Mas dar o nome a uma doença não cura ela. Uma vez por semana, alguém sem fôlego me diz: oh meu Deus, eu li esse artigo que disse. Mas o que eles querem dizer é que eles assistiram o TikTok de 30 segundos. Ou, ali tá o esquema de novo, ou leram rapidamente a manchete enquanto deslizavam o seu feed. Né? Então, eles acham que eles leram algo que eles consumiram. Eles acham que leram algo quando, na verdade, eles consumiram o que é intelectualmente equivalente a algodão doce. Tudo açúcar, nada de substância. Dissolvendo no momento que atinge sua língua. Eles estão assim entupindo um clickbait, né? Com manchetes que são clickbait, que são desenhadas para engatilhar, não informar. É verdade. Cada uma delas uma perfeita mentirinha que promete entendimento, enquanto entrega só
a animação emocional, o rush emocional de se sentir informado, né? A alegria emocional de se sentir informado, né? Aquela coisa de, nossa, olha o que eu vi, olha, nossa, olha o que eu sei agora. Eu acho, né, eu, de novo, é a autora aqui, né, eu acho que isso pode ser pior do que a ignorância. É a ilusão de conhecimento, juntada com a confiança que vem de achar que você entende algo que você nunca realmente encontrou. Essas pessoas caminham por aí armadas com manchetes mascarando manchetes que se mascaram de insights, né, de conhecimento, prontas para deploy. Nossa, deploy eu uso tanto em programação que eu não sei em português mais. Prontas para descarregar, né, pontos resumidos, meio digeridos nas conversas que precisam realmente de pensamento, né, não de fatos regurgitados. Eles se tornam câmaras de eco humanas, amplificando os sinais que eles nunca se prestaram a decodificar, né? É a onda de gente que usa jargões, que fala de tem aquele corte, de novo um corte eu não vi a entrevista inteira, né, do Jones Manuel contra os 20 conservadores, né, que o cara diz assim, nas escolas tem ideologia de gênero, e daí o Jones Manuel pergunta pra ele, tá, mas o que é ideologia de gênero? Acho que é Kaique o nome do cara, não lembro. E daí o cara, pô, aí você me pegou. É uma pessoa que só repete, só repete, só repete, nunca vai atrás das coisas, né? A tragédia é que eles não... A tragédia não é que eles não sabem as coisas, não. É que eles não sabem que eles não sabem as coisas. E é isso que eu falei. A pessoa senta na frente do Jones Manuel, que é um dos maiores intelectuais brasileiros, né, de debater, de política e de ideias, e o cara tem dados e é uma biblioteca ambulante, e ele quer debater com o Jones Manuel porque ele sabe que existe ideologia de gênero. Ele não sabe o que é ideologia de gênero, mas alguém disse pra ele que existe. A cultura da compressão treinou eles para confundir o mapa do território, o resumo da experiência, a manchete para toda a maldita história, né? Então o cara vê o mapa, ele acha que ele conhece o território. O cara vê o resumo, ele acha que ele teve aquela experiência. Ele vê a manchete, ele acha que ele viu toda a história, não é bem assim. E quando a gente constantemente, né? Constantemente interrompe o pensamento mais profundo para procurar o próximo resumo, o próximo highlight, né? O próximo destaque, o próximo insight comprimido. Nós reforçamos os caminhos neurais associados com a distração, enquanto permitimos aqueles responsáveis por atenção, concentração sustentada atrofiar. Então, isso que acontece no nosso cérebro, né? Toda vez que a gente prefere, tipo eu aqui, acelerar aqui agora pra gente voltar logo pro sprint, toda vez que eu prefiro fazer isso, eu tô reforçando no meu cérebro essa coisa da compressão. Vamos logo, vamos ver rápido, vamos ver. E ficar aqui traduzindo e pensando e discutindo uma ideia mais profunda acaba ficando em segundo plano e cada vez mais fica em segundo plano, né? A cultura da compressão reescreve seu corpo também, não só seu cérebro. Perceba como você está lendo agora. Os ombros arqueados como um predador pronto para pular na próxima peça de informação, né? Na próxima informação. Em inglês, informação não é contável, né? A gente não diz uma informação, duas informações, três informações em inglês. É information,
e piece of information, um pedaço de informação, 2 pedaços de informação. A sua respiração rasa e rápida, como se o próprio oxigênio fosse escasso. Os olhos se movendo freneticamente através de telas, como um rato num labirinto, procurando por queijo, ao invés de procurando por queijo de gratificação instantânea. Seu sistema nervoso vive num constante estado de pânico, um pânico nível baixo, assim, né? Inundado de cortisol, sempre procurando um próximo resumo, o próximo atalho, a próxima escapada, né? A próxima escapada, escapismo do desconforto de não saber as coisas, né? Isso são duas coisas que são essa cultura faz, né? Uma é você precisa saber tudo, o máximo de informação possível, e outra é para fazer isso você precisa consumir tudo resumido, senão não dá. O neurocientista Adam Gazzaley, a pesquisa dele, né, revela um desencontro fundamental. Nossos cérebros não simplesmente evoluíram, não evoluíram o rápido o suficiente para manter o passo com as transformações rápidas do nosso ambiente de informação, né? É isso que eu estava falando. Não tem como manter tudo atualizado no nosso cérebro. O estudo do Gazzaley documentou como a informação multissensorial inunda nosso cérebro como água saindo de uma mangueira de bombeiro, né? Desafiando nós num nível fundamental. Seu laboratório demonstrou que essa demanda constante de informação rápida, de processamento de informação rápida, literalmente reformata nossa arquitetura neural. As regiões do cérebro responsáveis por atenção sustentada e foco profundo mostram atividade reduzida, né? Dá para medir as atividades reduzidas quando nós interrompemos continuamente o trabalho focado para procurar estímulo de fora. Tem mais ainda, galera. Nós vamos indo. Enquanto isso, as partes do nosso cérebro associadas com reconhecimento de padrões rápidos, né? E categorização rápida, elas se reforçam. Nós nos tornamos excelentes em categorizar informações em categorias familiares, né? Mas perdemos a habilidade de sentar com a complexidade, né? De pensar com complexidade, de criar novos frameworks, de criar novas maneiras de pensar, né? De tolerar o desconforto das coisas que não se encaixam naqueles padrões que já existem. Como o Gazzaley explica, quando nós trocamos entre diferentes fontes de informação, né, diferentes fluxos de informação, há o que nós chamamos de custo. Existe a perda de alguma das informações de alta resolução que precisa ser ativada. Então, quando a gente fica trocando o foco, a gente perde alguma coisa. Nós estamos mudando a nossa capacidade para os tipos de pensamento profundo que permitem nós sermos transformados pelos complexos encontros com o mundo. A demanda por resumos não surgiu num vácuo, assim como nada na vida, né? Ela é o ponto final lógico de uma economia da atenção que trata o foco humano como um recurso finito a ser monetizado e otimizado, né?
Se a atenção é escassa, então a eficiência se torna o valor mais alto. Se tempo é dinheiro, então tudo que leva tempo sem produzir um retorno mensurável se torna gasto. As redes sociais descobriram que elas poderiam capturar mais atenção, dando para nós bursts, explosões rápidas de informações, do que sustentando engajamento com ideias complexas. E aí eu estou fazendo um vídeo, vai ter talvez uns 40, 50 minutos, com ideias complexas para botar no YouTube. Vamos ver como é que vai ser. As plataformas. O algoritmo do Facebook não recompensa posts que fazem você pensar profundamente. Ele recompensa posts que fazem você reagir rapidamente. O Facebook, né? Ele prefere quando tu reage rapidamente a alguma coisa e daí ele bota esse post lá pra cima, né? Então, os blogueiros recebem cliques nos posts que são 5 pontos-chave sobre alguma coisa, né? Enquanto a exploração profunda da complexidade desorganizada é ignorada. Os podcasters são celebrados por insights, actionable insights, não sei, né? Mas aqueles insights de cortezinho de podcasts, enquanto conversas que vagam por aí, né? E talvez poderiam levar a algum lugar, né? Algum lugar inesperado, são descartadas como lixo, né? Autores são forçados a fazer resumos, capítulos e pontos, né? Porque nós treinamos os leitores a demandar o equivalente intelectual a fast food. O resultado é uma corrida para o cerne da atenção humana, né? Onde o conteúdo mais bem sucedido é o que é digerido mais rapidamente. O que é digerido mais facilmente, o que é consumido mais rapidamente, o que é mais útil, né? Imediatamente. Nós construímos uma cultura que endeusa a eficiência ao invés da profundidade, a otimização ao invés da exploração, respostas ao invés da arte sacra o ato sacro de fazer perguntas. A fenomenologia da pausa, né? O fenômeno da pausa. Mas algumas coisas podem somente ser aprendidas de maneira lenta. Algumas verdades podem somente ser encontradas no seu habitat natural da complexidade e concentração. Algumas transformações podem somente acontecer quando estamos dispostos a sentar com o peso total do que nós não entendemos ainda. E daí aqui foi a parte que fez eu parar de editar tanto meus vídeos no YouTube. Considere o humilde né? O linguista Nicholas Crisfield, a pesquisa do linguista Nicholas Crisfield revela que esses chamados disfluências, né? Uma coisa que quebra a fluência da fala, não são erros de fato, mas
marcos cognitivos de uma mente que está lutando com a complexidade em tempo real. Quando alguém fala né? Eles não estão falhando em se comunicar com eficiência. Eles estão fazendo o trabalho sacro de traduzir o pensamento em linguagem, de caçar a palavra precisa que vai carregar o significado através da lacuna impossível entre mentes. Mas nós declaramos guerra com os né? Isso que eu fiz no YouTube, né? Eu tava tirando todas as vezes que eu ficava falando ou fazia uma pausa. As edições... viu? O software de edição de podcasts agora automaticamente tira eles como se fossem cicatrizes cirúrgicas, né? Apagando a evidência linda de que pensar é difícil, que boas ideias nascem do esforço, né? Que os insights mais profundos muito frequentemente chegam embalados com hesitação e dúvida. Criamos a ilusão perigosa que pensamentos complexos emergem formados na sua totalidade nas cabeças das pessoas. Que sabedoria chega sem o trabalho de procurar, né? Procurar aquela palavra, procurar aquilo que tu quer dizer, né? Há algo quase de desilusão, né? De amorosa, assim, sobre esse apagamento. Em nossa perseguição da eficiência, nós editamos fora, né? Tiramos fora o som de uma mente trabalhando. As pausas onde o significado se cristaliza, o gaguejo onde a honestidade passa mais, né, ou supera o artifício, os silêncios onde o entendimento se aprofunda. Nós tornamos o pensamento, né, nós fizemos o pensamento parecer sem esforço, quando o esforço é precisamente o que faz dele sagrado. O filósofo Martin Heidegger escreveu sobre a importância crítica de dwelling, né, que é ficar com um problema ali, ficar matutando, né? Daí ela explica que é a prática de ficar presente com algo o tempo suficiente para deixar essa coisa se revelar em sua totalidade para você, né? No seu trabalho de 1955, Endereço Memorial, né? Não sei como é que se traduziria isso, se foi traduzido para português. Ele faz a diferenciação entre o que ele chamava de pensamento calculativo, que computa informações cada vez mais novas, cada vez mais promissoras, naquele momento mais econômicas, né? Possibilidades mais novas, mais promissoras, mais econômicas, e procura extrair informação útil, né, daquilo que tu tá observando, e o pensamento meditativo, que não acontece por si só, mas requer que a gente, né, fique com o que tá ali com a gente e medite o que tá mais perto ainda, né? Então fique ali com o que está com a gente, perto da gente, e medite sobre o que está mais perto ainda. E que permite a si mesmo ser transformado com encontros com um mistério, né? Então, o pensamento calculativo é aquela razão, né? A gente pega coisa, o pensamento meditativo, ele vai se transformando, ele vai se modificando. Nós tornamos uma civilização de pensadores calculativos, brilhantes em extrair
brilhantes na extração, mas trágicos no sentar com o problema, né? Nós queremos saber sobre o que é o Interstellar, né? O filme, sem sentar, olhar o filme, né? Sentar e acompanhar ele com o slow burn da revelação do próprio filme, né? O slow burn é aquele tipo de filme ou livro ou conteúdo que ele vai chegando no clímax devagar, né? Nós queremos saber o que faz um casamento funcionar sem fazer o trabalho diário e sem drama de amar alguém através da sua terça-feira mais desgraçada, né? Da sua pior terça-feira. Nós queremos a sabedoria sem o vislumbramento, né? Pensar, se perguntar, né? O insight sem o sentar e pensar também, né? A transformação sem o tempo que leva à transformação. Não funciona desse jeito. E daí esse post, esse artigo ele é maior, só que ele tem que pagar pra gente ver, e realmente como é em dólar é muito caro, a gente não vai pagar. Mas é o que me fez pensar, no que eu tava editando meus vídeos no YouTube. Eu tava levando tempo pra tirar os as pausas que eu fazia. Então eu pensei assim, não vou deixar, não tem problema. Não tem problema nenhum. E acontece que não caiu as visualizações no YouTube. Inclusive, tá melhor. Não sei se foi por causa disso, mas... Entendeu? Não... Pessoa que vai ver um vídeo no YouTube de 8 minutos, sei lá, vê um vídeo no YouTube de 11 minutos que tem os no meio. E assim a gente vai treinando nosso cérebro a voltar àquela coisa de... A gente precisa consumir as coisas com mais profundidade, né? Então essa era a reflexão que eu queria trazer nesse intervalo, que acabou durando quase 1 hora o intervalo. Não foi 15 minutos.